Bom, Cícero e demais. Vamos traçar um pequeno panorama a respeito de como funciona o preço dos combustíveis no Brasil. Até o ano de 2016, os preços eles eram baseados na capacidade de refino, da capacidade interna do país, e nós tínhamos o preço totalmente em real. Então, o nosso preço ali era baseado 100% no valor real. Ocorre ali uma transição de governo, Michel Temer assume, e ali a partir de maio, o Michel Temer, sobre uma proposta e uma ótica que naquele momento, de forma muito incipiente, ele apresentava como sendo uma melhora para o Estado, uma melhora para o Brasil, propõe-se o preço de paridade internacional, que basicamente é o seguinte: você tem a sua capacidade de refino aqui, sim, porém essa sua capacidade de refino ela não é 100%. Então o que a gente faz? Vamos ver quanto que ficaria se eu trouxesse esse petróleo, se eu importasse ele de um país que tem essa capacidade de refino ali. Então, por exemplo, se eu trouxer dos Estados Unidos para mim colocar no navio, fazer esse transporte, chegar num determinado porto, utilizar aquela nossa tubulação interna vai ficar em tantos dólares, em X dólares. Então você dolarizou aquele serviço. Só que aí tem um detalhe, que é que esse é o grande ponto. A partir desse momento, considerou-se que o Brasil ele tinha 100% incapacidade de refino algum. Então tudo era importado. Naquele momento ali a gente está importando tudo. E detalhe, nós tivemos grandes investimentos no governo, principalmente no governo PT, em que nós tivemos ali várias refinarias que foram instaladas. Não que nos dê autossuficiência, mas os nossos governos sempre partiram na premissa de tentar a autossuficiência. E aí esse valor, esse PPI, ele perdurou até agora, meados desse ano, em que o valor ele passa a ser, deixa de ser cobrado pelo preço internacional e ele passa a ser cobrado pelo preço de comércio. Ele usa duas metodologias. O preço que seria o valor máximo, aquele valor que se eu cobrar acima daquilo eu vou perder meu cliente, e o valor mínimo, que é aquele valor que eu tenho um mínimo de margem. E é isso que está sendo cobrado. E é por isso que a gente tem esse resultado aí. Isso é visível agora nessa redução. E detalhe, com a cobrança dos ICMS e do IPI, que no governo anterior havia sido zerada, né? E a gente está com essa redução mesmo com essa cobrança. Muito bem, Ricardo, seu comentário. É complicado, né? A gente não pode esquecer também que no antes do impeachment da Dilma, a Petrobras tinha perdido 2/3 do seu valor de mercado. Então essa política adotada pelo Michel Temer foi justamente para tentar resgatar a Petrobras. E deu certo. Foi essa política de paridade internacional que deu certo e que acabaram novamente agora no governo do PT, né? Então, do jeito que fala, nossa, ninguém está vendo um combustível barato. Eu tô abastecendo o carro, a gasolina está 6,10. 6,10. Então, eles passam uma ideia... Quando o Bolsonaro saiu, estava 4 e pouco. 4,80, exatamente. Eu lembro que o Cícero falou, eu estou abastecendo meu carro aqui, ele saía passeando em Porto Velho para gastar gasolina porque estava barato. Então hoje a gente vê aí uma falsa ideia, porque o que esse governo faz muito é falar. Eles falam, mas ações mesmo efetivas a gente não vê. Porque no passado, mesmo com todas as adversidades, Bolsonaro conseguiu deixar o combustível a R$ 4,80. Hoje tem gente que está comemorando e pagando mais caro. Eu não entendo isso. Sinceramente, eu queria entender o que passa na cabeça de um petista, de um esquerdista, em comemorar. O governo ele eleva o preço, aí depois ele baixa 20 centavos, passa aquela ideia de que está fazendo alguma coisa que é mentira, mas na verdade está esse absurdo. Hoje a gente paga uma das gasolinas mais caras do Brasil. Na época do ápice da pandemia, mesmo com o valor que estava altíssimo, que a gente chegou a pagar 7 e pouco de gasolina, mesmo assim o Brasil ainda era um dos combustíveis mais baratos do mundo. Então esses dados, essas informações a gente precisa passar, porque governabilidade é isso, é você governar, é você mostrar de que forma você está diminuindo o preço de combustível, que essa foi uma das promessas do Lula. Moisés, eu vou pedir para que no final do programa a gente sente junto,
Frota, eu vou pedir para que no final do programa a gente sente junto e você me mostre essas suas planilhas, porque o que eu consigo vislumbrar e consigo visualizar através de dados, e qualquer um aí na sua casa pode pegar, acessar o Google, você colocar lá, você vai ver que no governo Bolsonaro, o cara ele reduziu ICMS e IPI, trazendo uma carga tributária desconhecida para os estados. PIS e COFINS. PIS e COFINS de combustível. Acabando com a arrecadação dos estados e a gente pagando uma gasolina que chegava não foi não. PIS e COFINS é o imposto federal. Não tem nada a ver com a arrecadação do estado. Estado é ICMS. O que o governo federal reduziu foi PIS e COFINS. É um imposto federal. Isso ele fez. E mesmo ele fazendo isso, pasme, mesmo ele fazendo isso, teve uma das maiores arrecadações desde a história do Brasil. Foi no governo Bolsonaro. Isso é governabilidade. Isso é saber administrar o país. O que não sabe esse agora. Porque tudo que esse governo agora está fazendo é desfalcando. A gente está com um déficit de quase 50 bilhões de reais. Ou seja, o governo pegou o país com superávit primário de mais de 50 bilhões e agora está dando prejuízo. E a previsão para fechar o orçamento de 2024 é que esse governo ele vai ter que gerar uma receita aí de 150 bilhões para ele empatar, Moisés. Só para ele empatar. Ele não vai criar superávit. Ele não tem como criar superávit. Então, para ele fechar o orçamento de 2024, ele precisa de mais 150 bilhões para não ter déficit primário. Só para ficar no 0 a 0. Bolsonaro não. Deixou dinheiro na conta, esse governo gastou e agora precisa aumentar a receita através de impostos. Mais uma vez, asfixiando a população que já sofre demais, pagando uma carga tributária que é uma das maiores do mundo. Muito bem, Ramon Cojuí, você também concorda que a gestão o Bolsonaro foi brilhante nessa questão da gasolina, dos combustíveis. Aliás, me parece que falar do Bolsonaro sobre isso é como a gente discutiu o paradoxo lá do gato de Schrödinger. Então, ali, o professor ele sabe o que é isso. Vamos lá. O povo está asfixiado mesmo, Ricardo. O povo está asfixiado porque está comendo carne, porque está comendo arroz, porque está comendo feijão. Deve ter asfixiado, faz aquela massa, né, aquele bolo alimentar e asfixia mesmo, porque ele estava desacostumado. É por isso que ele está asfixiado, está comida na mesa. Não, mas um copinho de suco do lado não tem, aí resolve pois isso. Pois é, mas essa asfixia que o Ricardo diz, o povo brasileiro está asfixiado. Tá, deve ser por causa da comida que voltou a comer, que asfixia, não está acostumado, a mastigação. Disse o que o Lula fez para baixar a carne. Mastigação, né? Eu já te perguntei isso em 3 programas. O que o Lula fez? Qual foi a medida de governo? Nenhuma, porque ele sabe que é mentira. A gente tem muito gado, é por isso, a iniciativa privada, é o produtor. É os fazendeiros, são pessoas que acreditaram na criação de gado e tem muito gado. Naturalmente vai baixar o preço. Não tem nada a ver com Lula, é mentira. Ele pega esse gancho para ele dizendo, olha, eu estou fazendo baixar a carne. Se o Cujuí me falar agora que imposto o Lula baixou, aí eu tem que cortar. Ricardo, vai falar porque ele sabe. Vamos lá. Eu já estourei o tempo aqui e tem o Moisés para falar ainda. Vai lá. Eu acho engraçado isso. Eu falo 2 segundos e eles interrompem. Eu não vou bater boca. Não vou. Me recuso terminantemente. Então o povo está asfixiado de comer. Né? Assim, é natural que a carne tenha baixado, mas ela só baixou agora. Né? Antes ela não baixava. Por que não baixava? Porque tinha a guerra da Ucrânia. Por que ela não baixava? Porque tinha a pandemia. Essa era a conversa fiada. Né? Agora é natural baixar. Eu não sei por que virou natural baixar agora. Mas eu vou explicar uma coisa. O preço do diesel está 5,17. Ele está 15% abaixo do preço da gasolina. Ano passado, nós vivemos uma anomalia que nós nunca tínhamos visto, que era o preço do diesel está acima do preço da gasolina. Com o preço do diesel baixo, o que é que nós temos? Nós temos a redução da inflação em todas as cadeias. Por quê? Porque o país ele tem um modal de transporte de mercadorias que roda em cima de caminhões. Né? Com o preço do diesel baixo, a 5,17, é possível diminuir todo o custo da cadeia. E esse é um dos motivos, não é só por isso, esse é um dos motivos pelos quais você teve deflação em junho, né? E a primeira prévia de julho indica a deflação também. Porque você tem a política de combustível baixo, ela atinge diretamente no custo de todos os produtos na cadeia de consumo.
A Petrobras teve, só para deixar claro agora, em maio ela divulgou os seus resultados. A Petrobras teve um lucro líquido de 38,2 bilhões. Desse total, ela passou 8 bilhões de dividendos para o governo federal. 30,2 bilhões foi dividido entre meia dúzia de acionistas. É isso. Quando mudou-se, a pessoa, mas é muito, claro que é muito. Mas se você pega a mesma divisão de dezembro, essa meia dúzia de acionistas dividiu 42 bilhões. Ou seja, a mudança da política de preços, ela favorece principalmente cada um de nós, brasileiros e brasileiras, porque a redução do preço do diesel, com essa mudança da política de preços, ajudou a melhorar a vida de todos nós. Parabéns ao presidente Lula, parabéns à Petrobras. Mas é sua vez aí que eu já estou... Pessoal, como vocês viram aí, eles comemoram nada, parabéns pro nada. Esse é o papo do Ramon. Veja bem, no final o povo está asfixiado. Não venha com o seu papo furado aqui. Asfixiado. Final do ano tava em quanto a gasolina? Você que tá em casa, telespectador, manda pra cá. 4 e um pouquinho. Final do ano. Eles vieram com os olhão deles gordos, metendo a mão peluda no seu bolso, subiram imposto, subiram tudo. Aí, aqui comigo não tem essa. Aí a gasolina foi pra 6 e cacetada. 4 anos. Mas você pagava quanto? Não venha. Não venham vocês aqui à esquerda querem enganar o povo. Não venha com essa. O seu Ramon aqui é um. Ele mete a mão no bolso do povo e diz, nós amamos vocês. A gasolina tá mais baixa. Mentira. Tava 4 e pouco ano passado. E o seu Lula, que é o seu Deus aqui, seu Ramon, disse que ia deixar a gasolina em R$4 na campanhazinha dele. Vocês botaram a gasolina de 6.